Graças e paz com a igreja, amém? Tive muita alegria, mas no culto podemos estarmos na presença do nosso Deus. É sempre bom estar na presença de Deus. E a palavra diz assim que na casa do Senhor há liberdade. Na presença do Senhor há liberdade. Então que nessa noite você venha ser livre para você adorar, louvar, agradecer, glorificar a Deus pela palavra, pelos louvores e por tudo aquilo que Deus tem feito, faz e há de fazer ainda pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos estar compartilhando a palavra do Senhor. A palavra de Deus está ali no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo de número 3, versículo de número 11. Vamos estar lendo somente esse texto para abertura. Todos acharam? Amém? Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11, diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Somente daí por enquanto. Tema para essa mensagem é: guardem as promessas de Deus. Hoje estaremos falando um pouco a respeito da igreja do Senhor. Os irmãos sabem que nós somos a igreja do Senhor aqui na face da terra. Nós somos o santuário de Deus, o lugar onde Deus habita através do seu Espírito. Falei aqui que o tema da mensagem é guardar as promessas de Deus. Guardar indica tomar conta, indica zelar, que vem do verbo vigiar, preservar, defender. Aqui quem está escrevendo essas cartas do livro de Apocalipse é o discípulo João, aquele que era conhecido como o discípulo que Jesus mais amava. Ele foi o último dos apóstolos a morrer. Ele escreveu aqui 5 cartas na Bíblia. Ele escreveu ali o Evangelho de João, ele escreveu ali a primeira epístola de João, a segunda epístola de João, a terceira epístola de João, e agora também escreveu o Apocalipse, que muitos conhecem também como o livro das revelações. E quando o apóstolo João ele escreve as cartas para as igrejas que está ali em Apocalipse, João estava preso por causa do Evangelho. Os líderes religiosos estavam querendo matar o apóstolo João, mas ele não mudou a sua visão de servir ao Evangelho. Para você ter uma ideia, o que eles fizeram para poder tirar a vida do apóstolo João, eles pegam João, então eles lançam um tacho de óleo fervente para ele tentar matar a João, e João ele não morre nesse óleo fervente. Então eles falam assim: então vamos levar ele preso, vamos levar ele para a ilha de Patmos, e levaram então João para a ilha de Patmos para ele ficar preso até vir a óbito, até ele morrer, porque tentaram matar ele através ali do óleo quente, o óleo fervente, e eles não conseguiram matar o João. Então já que nós não conseguimos matar o João, vamos deixar ele isolado, vamos deixar ele preso, vamos deixar ele afastado
do Evangelho, para ver como que ele irá pregar o Evangelho para as pessoas. Se ele já está num lugar isolado, se ele está num lugar onde ninguém pode ver, ele está preso numa ilha chamada Ilha de Patmos. E ali então João, preso ali na ilha de Patmos, disse a palavra do Senhor que um certo dia, a Bíblia fala que o dia do Senhor, e o dia do Senhor é o domingo, porque foi no domingo que Jesus ele ressuscitou, depois de matarem ele, pregarem ele numa cruz, pegarem ele no madeiro. Então Jesus ele ressuscitou no domingo, então eles falam que o dia do Senhor é o dia de domingo. E Jesus então faz uma revelação para o apóstolo João de tudo que a igreja passou, de tudo que a igreja estava passando no momento, e de tudo que a igreja iria passar no futuro. E João então ele foi arrebatado em espírito, e de repente ele ouve uma voz por detrás dele dizendo assim: João, tudo aquilo que você vê, escreve num livro, escreve cartas e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. E as 7 igrejas que Jesus pediu para João estar escrevendo, as 7 igrejas são a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Se você for ali no primeiro capítulo de Apocalipse, versículo número 10 e 11, você vai ver o nome dessas 7 igrejas. Então o apóstolo João ele começa a escrever as cartas para a igreja, uma para cada igreja, 7 igrejas. Então o apóstolo João é somente aquele que escreve a palavra de Deus, é somente aquele que escreve as cartas para as igrejas, porque o próprio autor mesmo é o Senhor que pede para ele escrever. Então João é somente aquele que escreve, mas as palavras são do Senhor, a mensagem é do Senhor, o recado é do Senhor. Então João ali escreve então as cartas, porque o Senhor é aquele que conhece a igreja, o Senhor é aquele que conhece aqueles que são seus. Então o Senhor não começa a falar para João aquilo que ele queria das igrejas, aquilo que as igrejas estavam passando pelo momento. E então Deus conhecendo, como que é a igreja, porque Deus conhece a igreja tanto por dentro como por fora, tanto o lado interior como o exterior da igreja. E o propósito dessas cartas que o Senhor manda, pede para João estar escrevendo para as igrejas, o propósito dessa carta é mostrar para as igrejas que existe um Deus dos céus que está no controle de todas as coisas. Existe um Deus do céu que ele tem uma promessa de salvação, ele tem uma promessa de libertação para aqueles que creem no seu nome. E aqueles que creem no seu nome, eles têm que perseverar até o fim para receber aquilo que ele tem separado, aquilo que ele tem preparado para a sua igreja sobre a face da terra. A finalidade desse livro de Apocalipse e da Bíblia toda para a minha vida e para a vida dos irmãos, para a vida daqueles um dia levantaram a sua mão e aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. A finalidade desse livro é mostrar para a igreja que Jesus um dia irá voltar para buscar a sua igreja. E que na igreja há vários tipos de pessoas que precisam de mudança. Que na igreja existem vários tipos de pessoas que precisam ser restauradas, renovadas, precisam se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus erros e permanecer fiéis até o fim, até o dia que Cristo vir buscar a sua igreja. E através dessas cartas, Jesus então ele fala de algumas virtudes que existem nas igrejas, essas 7 igrejas de Apocalipse. Ele também fala de alguns defeitos, fala de pecado, fala de alguns erros que as igrejas também têm cometido também nesta época. Fala da repreensão, que ele deveria dar para algumas igrejas daquela época. Então Deus começa a falar, começa a repreender as igrejas através das cartas escritas ali pelo João, e ele mostra quais são a solução para cada igreja pela qual as cartas estão chegando através do apóstolo João. E a solução é: arrepende-te e mantenha-se firmes.
Jesus ele fala do sofrimento da igreja. Jesus ele fala da perseguição da igreja. Jesus ele fala para os cristãos se animarem no Senhor e prosseguirem para o alvo que está em Cristo Jesus. Ele motiva a sua igreja por meio da fé, porque o cristão ele anda por fé e não anda por vista. E nós sabemos que a fé ele é a certeza das coisas que se esperam e ele é a prova das coisas que não se vê. Então o cristão ele não deve andar pelas circunstâncias da vida. A vida do cristão é andar na contramão. A vida do cristão é confiar em Deus, é confiar nas promessas de Deus, é guardar as promessas de Deus, aquilo que Ele tem falado nos nossos corações. Porque a fé do cristão é a única fonte que mantém o cristão de pé. Porque se o cristão não tiver fé, ele fica prostrado. Se o cristão não tiver fé, ele fica caído, ele fica sentado, ele fica prostrado, ele não quer levantar. Por quê? Porque veio o desânimo. E as circunstâncias da vida muitas vezes nos abate, nos derruba. Mas o cristão, o verdadeiro cristão que tem fé no Senhor, ele fala assim: a situação chegou para me derrubar, mas eu me coloco de pé, porque eu creio que aquele que começou a boa obra na minha vida, ele é fiel para completar. Então o cristão, ele é mantido pela fé, ele é sustentado pela fé. Então Jesus começa a falar para João: então olha, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, ouça o que eu digo a vocês através do Espírito Santo de Deus. A igreja do Senhor precisa ser mudada. A igreja do Senhor precisa ser moldada. E quando eu falo de igreja, eu falo você, eu falo nós. Nós muitas vezes precisamos sermos mudados, moldados, transformados, restaurados por aquele que nos chamou. Nós precisamos mudarmos muitas vezes o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de se comportar. Existe uma mudança que precisa ser feita dentro de nós, e essa mudança começa de dentro para fora. Ela tem que ser mudada. É do nosso interior para o nosso exterior. Essas cartas que o apóstolo João então escreve, elas servem para a minha vida, elas servem para a sua vida nos dias de hoje. Porque nós somos a igreja do Senhor sobre a face da terra. E essa palavra é tão atual quanto o jornal que será transmitido amanhã. Porque a palavra do Senhor ela se renova todo dia. Todo dia a palavra do Senhor ela é renovada. Eu posso ler a palavra do Senhor hoje e ter um entendimento. Se amanhã eu ler a palavra do Senhor, a mesma palavra já vou ter um novo entendimento. Cristo e a palavra, através do Espírito, já irá falar comigo de uma outra maneira, de um outro jeito. Por isso que a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. Eu irei ficar falando um pouco aqui de cada igreja e no final nós iremos tirarmos uma conclusão de qual igreja nós nos enquadramos. Em 3 dessas igrejas, Jesus fala do esfriamento espiritual de cada uma delas. Ele fala da igreja de Éfeso, ele fala da igreja de Sardes e ele fala da igreja de Laodiceia. Nós vamos ler o que Jesus falou a respeito dessas igrejas e do esfriamento espiritual. A igreja de Éfeso, ele diz assim, capítulo 2 de Apocalipse, versículo de número 2 ao 6. A igreja de Éfeso, Apocalipse 2 ao 6. Eu sei que as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente, virei a ti e tirarei do seu lugar, do seu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Ou seja, Jesus ele elogia a igreja, ele elogia o
trabalho da igreja, ele elogia a dedicação da igreja, a dedicação e a perseverança dos irmãos. Ele reconhece que há alguns opositores, que alguns na igreja estão ali principalmente para poder aborrecer os outros, para tirar a fé dos outros, para fazer com que os outros não venham acreditar na palavra de Deus, para que os outros não venham se manter fiel. Então existe na igreja o joio e o trigo. Jesus está falando assim, eu sei que no meio de vocês tem pessoas que também tentam matar a fé de vocês. Eles falam que acreditam, eles falam que fazem, mas na verdade eles querem mais afastar vocês do propósito que eu tenho preparado para vocês. Eu sei que na igreja existe joio e existe trigo. Eu sei que na igreja existem pessoas que acreditam e existem pessoas que duvidam. E eles querem colocar essa dúvida dentro do teu coração. Então Jesus estava falando assim, eu sei que vocês têm opositores, tem falsos pastores, tem falsos irmãos que se dizem cristãos muitas vezes e não são. E aqueles que não são para confundir aqueles que são cristãos. Então Jesus fala assim para vocês, abram os olhos de quem são e de quem não são. Eu sei que vocês, na igreja de vocês, existe esse tipo de pessoas. E ele destaca então a resistência da igreja, que mesmo com o sofrimento, pelo nome de Jesus, eles permanecem crendo no Evangelho de Deus. Só que Jesus fala para esta igreja, no versículo de número 4, ele diz assim, eu tenho porém contra ti, que tu deixaste o teu primeiro amor. Vocês já não me servem mais com aquele amor como vocês me serviram no começo. Vocês têm deixado o primeiro amor. Aquele entusiasmo que antigamente vocês tinham dentro de vocês estão deixando morrer. O primeiro amor está sendo deixado para trás. Aquela empolgação de que vocês falavam, vamos lá, vamos servir, vamos buscar, vamos fazer, vamos orar, vamos jejuar, vamos dar cambalhota, vamos fazer, não existe mais entre vocês. Vocês estão deixando o seu primeiro amor. E Jesus então ele repreende essa igreja dizendo assim, lembra de onde foi que você caíste. Arrependa e volta a praticar as primeiras obras. Com o mesmo fervor, com a mesma dedicação quando vocês vieram no Evangelho. Com o mesmo amor. Volte ao primeiro amor. Porque se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu virei contra ti e tirei o teu castiçal. Eu tirei o teu candelabro. Ou seja, se vocês não buscarem da mesma maneira que vocês buscaram, quem irá perder são vocês. Somos nós que iremos perdermos. Por quê? Porque nós deixamos de buscarmos ao Senhor como deveríamos buscarmos. Deixamos de muitas vezes guardar as promessas do Senhor para nossas vidas e muitas vezes duvidamos das promessas. Deixamos muitas vezes de fazermos a obra. Deixamos de muitas vezes fazer a vontade de Deus. E Deus aqui fala através de Jesus, através da carta de João, olha, volte para trás. Vê onde você caiu. Se arrepende. Volte a praticar as primeiras obras com amor, com fervor, com dedicação. A igreja de Sardes, Jesus então diz assim, acompanha comigo no capítulo 3, versículo número 1 a 4. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 1 a 4, para a igreja de Sardes. E a anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em tarde algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disto.
Aqui a palavra do Senhor diz assim, que o anjo da igreja que está em Sardes, que tem um certo espírito, e que toda a igreja deve guardar a palavra de Deus. Jesus disse assim: vocês levam o nome de muitas vezes que é uma igreja viva, que é uma igreja eficaz, que é uma igreja fervorosa, uma igreja que é cheia de obras, mas vocês são igrejas vazias. Só tem nome de igreja viva, mas no fundo vocês estão mortos. No fundo, as suas obras são imperfeitas diante de Deus. No fundo, vocês são mortos espirituais. Cadê aquela alegria? Cadê aquela alegria de servir ao Senhor? Vocês perderam a vida quando deixaram de se levar pelos elogios, pelo exterior, mas no seu interior vocês estão mortos há muito tempo. Vocês não estão mais me buscando da maneira que vocês deveriam buscar a minha face. E Jesus então me repreende essa igreja dizendo: lembra-te, pois, do que você tem ouvido e guarda. Vocês ouviram das minhas promessas? Vocês ouviram o que eu tenho para vocês? Então guarda e arrepende-te. Se vocês não vigiarem, eu virei contra ti, contra um ladrão, e vocês não saberão que horas eu virei. Ou seja, se vocês não guardarem aquilo que eu tenho falado para vocês, das minhas promessas, vai chegar o dia que eu virei buscar a minha igreja e vocês não estarão lá. Por quê? Porque não guardaram a minha palavra, não guardaram a minha promessa, não acreditaram em mim, estão mortos espiritualmente. Não estão vivos, esperando e ansiando pela minha vontade, para mim vir buscar vocês. E ele fala assim: então, eu sei que no meio de vocês existem algumas pessoas que ainda não se contaminaram. Eu sei que no meio de vocês ainda existem pessoas fiéis. Eu sei que ainda no meio de vocês existem pessoas que acreditam, pessoas que estão esperando a minha volta, pessoas que ainda estão vivas. Mas na minha igreja ainda tem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente. Não anseia pela volta de Cristo, não anseia para estar na presença do Senhor. Você que está morto espiritualmente, você que não está mais conseguindo sentir a presença de Deus, ore a Deus, busque a Deus, pede para Deus: Senhor, aviva a tua obra em mim. Senhor, que eu volte a sentir aquela presença que eu sentia antes de quando eu comecei no Evangelho, de quando eu comecei na tua presença, de quando eu te buscava. Porque a qualquer momento o Senhor virá buscar a sua igreja. Como que Ele irá achar a minha vida? Como que Ele irá achar a tua vida? Será que quando Deus vier buscar a sua igreja, Jesus, será que Ele vai achar nós mortos, ou nós como uma igreja avivada esperando pelo Senhor? A qualquer momento a trombeta pode tocar e nós temos que estarmos avivados, se é que nós queremos morarmos com o Senhor nos céus. A igreja de Laodiceia, Jesus diz assim, acompanha comigo, capítulo de número 3, versículos 16 e 17. Capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim, a igreja de Laodiceia: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei na minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Aqui Jesus fala para ele assim: olha, as tuas obras são insignificantes, a tua espiritualidade me faz muitas vezes vontade de vomitá-las. Diz para todos que vocês são ricos, que
vocês não sentem falta de nada, mas vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, nus e cegos. Ao invés de vocês influenciarem os pecadores é que influenciam vocês. Ao invés de vocês mostrarem para as pessoas o caminho, as pessoas é que mostram o caminho para vocês. Jesus então repreende essa igreja dizendo no versículo 19 e 20. 19 e 20 ele fala assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Você foi zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aí ele fala assim: eu castigo todos aqueles que eu amo. Você foi zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir essa porta, eu vou entrar na sua casa, eu vou cear na sua casa e você vai cear comigo. Jesus disse para essa igreja: olha, eu estou a ponto, estou há tanto tempo batendo na sua porta, querendo entrar na sua vida, querendo entrar na sua história, mudar o seu cativeiro, mudar a sua história, mas muitas vezes você tem me deixado do lado de fora. Muitas vezes você não tem deixado eu entrar dentro da sua casa. Muitas vezes você tem me excluído e eu tenho ficado para trás. Eu tenho ficado do lado de fora da tua casa. Mas eu quero entrar dentro da tua casa, eu quero cear com você e quero que você ceie comigo. Ou seja, eu quero participar das suas coisas, quero que você também participe das minhas coisas. Eis que eu tenho banquetes para vocês provarem. E o coração dessas igrejas estava longe do Senhor. Lembra o que fala ali no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 8? Fala assim que esse povo muitas vezes me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E quantas igrejas hoje não estão assim? Quantas igrejas hoje não estão frias? Quantas igrejas hoje não estão mornas? Quantas igrejas hoje não estão mortas? Parecendo geladeira, bonita por fora, cheia de adorno, cheia de enfeite, mas por dentro estão frias, por dentro estão congeladas. Em todas as igrejas nós iremos acharmos pessoas frias. Em todas as igrejas nós iremos encontrarmos pessoas mortas. Pessoas mortas. Não existe uma igreja 100% restaurada. Não existe uma igreja 100% perfeita. Mas o próprio Senhor Jesus diz assim: arrependa-te e esforça-te. Mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às perseguições, vocês precisam permanecer fiéis. Vocês precisam guardar as promessas do Senhor em vocês. Vocês precisam guardar as minhas promessas. Vocês precisam guardar aquilo que eu tenho falado a vocês através da minha palavra. Era isso que Jesus estava falando para as igrejas. Ali, as 7 igrejas. Lembra de onde vocês caíram? Lembra de onde vocês perderam o amor de fazer a minha obra? Lembra de quando vocês perderam a vontade de me adorar? Lembra de onde vocês perderam a vontade de estar na minha presença? Lembra de onde vocês morreram espiritualmente na vida de vocês? Arrepende-te. Volta a praticar tudo de novo. Volta com o mesmo amor, volta com o mesmo zelo, volta com a mesma dedicação, volta com o mesmo carinho. A frieza espiritual começa quando nós deixamos Deus de lado. A frieza espiritual começa quando nós não oramos mais. A frieza espiritual começa quando nós não nos enjoamos mais. E aí, muitas vezes quando nós falamos assim: a igreja é fria, a igreja é morta, a igreja não anda, a igreja não prospera. E muitas vezes esquecemos que a igreja somos nós. E muitas vezes a frieza está dentro de nós. Muitas vezes é nós que estamos mortos. Muitas vezes é nós que estamos frios. E muitas vezes nós queremos acharmos um culpado para a nossa culpa. E muitas vezes nós falamos assim: é o inimigo que está fazendo. O inimigo
furioso. O inimigo se levantou contra mim. Irmãos, tem muitas coisas que o inimigo se levanta contra nós. Tem muitas coisas que o inimigo vai fazer com que eu e você não devemos perder a nossa fé. Tem muitas coisas que o inimigo vai tentar virar a nossa vida de ponta cabeça. Mas tem muitas coisas também que somos nós. A nossa carne quer orar? Não. A nossa carne quer jejuar? Não. A nossa carne quer estar na presença de Deus, nos cultos, fazendo a obra, evangelizando, pregando o Evangelho. Então muitas coisas é nós que temos que nos esquentarmos, é nós que temos que nos aquecermos, é nós que temos que buscarmos a presença de Deus, mesmo com perseguição, mesmo com luta, mesmo com tribulação. Eu me lembro de quando, na época que Deus mais me usou, não que não me usa até hoje, mas no momento que Deus mais me usou, no momento que eu fui mais usado como instrumento do Senhor nas mãos dele, foi quando eu estava passando por provações, foi quando eu estava passando por lutas, porque eu ia para o monte, eu orava, eu jejuava, e quando eu ia fazer a obra, demônios se manifestavam, eram expulsos, pessoas que estavam enfermas eram curadas, eram saradas. Então, as coisas da vida, as circunstâncias da vida, não podem nos deixar de fazermos a obra daquele que nos chamou. As adversidades da vida não podem tirar muitas vezes o ânimo de eu e você, de nós adorarmos aquele que reina, aquele que vive para todo sempre. Essas cartas aqui que foram escritas para Apocalipse, para essa igreja, Jesus estava falando para João: olha, eu sei que no meio de vocês tem pessoas que buscam, eu sei que no meio de vocês tem pessoas que oram, eu sei que na vida de vocês, no meio de vocês tem pessoas que tentam acabar com a fé de vocês, derrubar vocês, tirar a fé que está no meio de vocês, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É o que tem falado assim: olha, guarda aquilo que vocês têm, para que ninguém venha tirar a sua coroa. Eu tenho promessa para vocês, eu tenho uma recompensa para vocês, mas tem que permanecer fiel, tem que permanecer até o fim. Então a fé espiritual, ela começa quando nós nos afastamos de Deus, ou quando nós achamos que tudo vai bem nas nossas vidas, que nós não precisamos mais de nada, nem de Deus nas nossas vidas. Lembra da igreja de Laodiceia que foi falado? Está tudo bem com nós, vai tudo bem, nós não precisamos de nada, nós somos ricos, nós somos uma igreja abastada, somos uma igreja restaurada, somos uma igreja renovada. E Jesus então fala para eles: vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus, ou seja, tudo aquilo que vocês precisam estão em mim. Não é na riqueza que vocês têm que confiar, não é naquilo que vocês têm, mas vocês têm que confiar em mim. Vocês dizem que são ricos, que não precisam de nada, mas eu vou falar uma coisa para vocês: sem mim nada podeis fazer. A igreja de Pérgamo, Jesus então diz assim, acompanha comigo, capítulo 2, versículo 13 e 14. Igreja de Pérgamo, capítulo 2, 13 e 14. Está anotando aí, Clebinho? Diz assim, versículo 13: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Aqui Jesus diz assim: eu sei que vocês vivem no meio de um povo pagão, e que ensina as pessoas a pecarem, a comerem coisas proibidas,
a se prostituírem, pessoas com falsos ensinamentos, e vocês têm sustentado isso no meio de vocês, e eu aborreço. Arrepende-te, senão virei contra ti e batalharei com a espada da minha boca. Eu sei que vocês têm entre vocês pessoas que não negam também a fé, pessoas que permanecem fiéis, ainda que os outros ofereçam, ainda que os outros tentem tirar vocês da igreja, ainda que existem pessoas tentando tirar a sua fé. Eu sei que ainda existem pessoas fiéis a mim, mas quem estiver errado, arrepende-te. A igreja de Tiatira, Jesus diz assim, acompanha comigo, capítulo de número 2, versículo 19 e 20. Igreja de Tiatira: eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituem e comem os sacrifícios da idolatria. Aqui Jesus diz assim, quase a mesma coisa, da igreja de Pérgamo. Jesus fala para a sua igreja: olha, vocês têm melhorado, essas últimas obras que vocês têm feito têm sido melhor do que as do passado. Vocês têm tolerado muitas coisas, falsos ensinamentos, mulheres que se dizem profetizas, têm feito o povo de Deus se prostituir, comer o sacrifício da idolatria. Vocês têm tolerado muitas coisas dentro da casa de vocês, dentro da igreja de vocês, menos a intolerância. Eu dei um tempo para vocês se arrependerem e vocês não se arrependeram. No versículo 22 ele diz assim, eis que a porei numa cama, e sobre os que se adulterarem com ela virá grande tribulação, se não arrependeres das tuas obras. Aqui Jesus fala assim, eu te dou mais uma chance, a igreja de Tiatira. Agora tem essas duas igrejas que nós iremos falar agora, que é a igreja que agrada o coração de Deus. Aqui nós falamos de 5 igrejas que têm as suas falhas, mas também têm os seus acertos, que têm as suas falhas, mas também tem pessoas lutando para acertarem a sua vida. Agora tem essas duas igrejas que Jesus fala que agrada o coração dele, ao qual ele não repreendeu, mas ele encorajou a igreja a prosseguir. A igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 9 e 10. Apocalipse 2, 9 e 10. Diz assim, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui Jesus está dizendo assim, eu sei das tuas dificuldades, eu sei das dificuldades da igreja, eu sei das limitações da igreja, eu sei que vocês passam por diversas tribulações, eu sei que vocês não têm muitos recursos, que vocês são pobres, porém eu digo para vocês que vocês são ricos. Porque mesmo vocês sendo perseguidos por aqueles que dizem que são e não são, vocês permanecem fiéis, vocês permanecem na minha presença. Eis que o inimigo irá lançar vocês nas prisões, ou seja, eis que o inimigo irá fazer vocês passar por diversas situações na vida de vocês, para vocês desanimarem, para vocês desistirem, mas vai ser só por um período de tempo, porque o que eu tenho para vocês é maior do que aquilo que o inimigo tem depositado na vida de vocês. Permaneça fiel, ou seja, o inimigo irá fazer vocês passarem por diversas situações, tentando fazer vocês me negarem, fazendo vocês se afastarem de mim, como diz na carta de Efésios, Porque nós não temos que lutar muitas vezes contra a carne e contra o sangue. Ou seja, nós não temos que lutar muitas vezes contra as pessoas. Nós temos que lutar muitas vezes aqueles que agem através das pessoas. Que é os principados, potestades, príncipes das trevas,
E aí ele fala assim: então ser fiel até a noite, até a morte. O inimigo irá usar muitas pessoas para tentar afastar vocês do meu evangelho, para afastar vocês da minha presença. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei o prêmio que tenho separado para a vida de vocês. Guardem as minhas promessas. Ser fiel até o fim, e vocês serão recompensados. É isso que Jesus está falando. E a última igreja, ele fala a igreja de Filadélfia. Capítulo número 3, versículo 8, 10 e 11. Apocalipse 3, versículo 8, 10 e 11. Diz assim: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Guardaste, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. A esta igreja diz: eu sei das tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta a qual ninguém pode fechar. Mesmo vocês tendo pouca força, vocês são pessoas que não desistem. Vocês são pessoas que permanecem fiel a mim. Mesmo vocês sendo vista mal aos olhos das pessoas, mal dos homens, mas diante dos meus olhos eu me agrado de ti, porque tens pouca força, mas eu tenho negado a minha fé, tenho perseverado, tenho buscado e tenho acreditado na minha presença. Mesmo que as pessoas achem que vocês não são uma igreja, mesmo que as pessoas achem que vocês não são cristãos, apesar de toda luta, apesar de toda tribulação, apesar de toda perseguição, vocês não negarão o meu nome. Agora eu quero dizer: eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém venha roubar a tua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém venha roubar aquilo que é teu. Guarda o que tens, para que ninguém venha tirar a promessa que eu tenho na sua vida. Guarda o que tens, porque eu tenho palavra de salvação para a tua vida. Eu tenho palavra de salvação para a tua casa. Não deixe as pessoas te desanimarem. Ou seja, guarda o que tens, para que ninguém venha roubar aquilo que é teu. Guarda o que tens, irmãos. Irmãos, guardar indica tomar conta. Toma conta daquilo que é seu. Não deixe ninguém tirar aquilo que é seu. Zele por aquilo que Deus te deu. Zele por aquilo que é seu. Tome conta. Vigie. Se defenda, para que ninguém venha tirar aquilo que é seu. Preserve as promessas de Deus sobre a sua vida. O que nós devemos guardar, meus irmãos? Nós devemos guardar a nossa vida, porque ela é um presente de Deus para nós. O que é que nós devemos guardar, meus irmãos? Devemos guardarmos a fé naquele que nos chamou. Devemos guardar a nossa fé, porque aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele é fiel para completar. Ele é fiel para terminar a obra. Eu sei que muitas batalhas virão para nós desistirmos. Eu sei que muitas vezes nós iremos queremos abandonar o caminho do Senhor. Eu sei que muitas vezes nós iremos desanimar. Porque nesses últimos dias, o amor de muitas pessoas vão se esfriar. Por causa do quê? Por causa da iniquidade do mundo. Por causa do quê? Por causa muitas vezes das provações. Por causa das lutas. Por causa das perseguições. Muitas pessoas irão querer desistir. Mas aqui nós lemos nesta noite que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim vai receber a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim vai receber o prêmio que Jesus tem guardado para entregar para a minha vida e para a sua vida. Nós devemos guardar a nossa fé nele.
pode enxergar aquilo que nós não vemos, mas nós sabemos que irá acontecer. Um dia Jesus virá buscar a minha vida e virá buscar a sua vida. Devemos guardarmos a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos contra Ele, para permanecermos seguros e fiéis a Ele. Devemos guardar a nossa esperança, porque aquele que prometeu é fiel, aquele que prometeu tem promessa. Devemos guardarmos a palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que nos vai nos dar a salvação através de Cristo Jesus, através do Evangelho. É a palavra de Deus que vai nos libertar dos nossos cativeiros. É a palavra de Deus que muitas vezes vai nos purificar dos nossos pecados, das nossas iniquidades. É a palavra de Deus que irá nos dar força para prosseguir. É a palavra de Deus que é o alimento para a nossa alma. É a palavra de Deus que é o alimento para o nosso espírito. É a palavra de Deus que é o alimento para o nosso corpo. Ela nós devemos guardarmos. Não importa o que os outros dizem, não importa o que os outros falam, não importa a investida do inimigo, o que importa é que Deus tem preparado para nossas vidas. O que importa é nós guardarmos a promessa do Senhor. Jeremias 1,12 diz assim: que o Senhor me vela pelo cumprimento da sua palavra. Números fala assim que Deus ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele faz. Quando Ele fala, as coisas só acontecem. Então nós devemos guardarmos a palavra de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. A palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus ela é luz para o nosso caminho. Quem anda com Deus não anda na escuridão. Quem anda com Deus vê as coisas claras. Vê que as investidas do inimigo são muitas, mas vê que os planos de Deus são maiores para as nossas vidas, em nome de Jesus. Qual igreja nós se encontramos nessa noite? Falamos de igrejas frias, mortas, e falamos de igrejas vivas. Se eu e você, se nós estamos mortos, frios, que o Senhor venha nos avivar. Mas se nós estivermos uma igreja viva, confiando, crendo no Senhor, que o Senhor venha fazer com que essa luz, que essa brasa, que essa chama venha permanecer acesa em nós. Amém? Que Deus venha continuar falando com você através dessa palavra. Fique firmado, igreja. Nós somos a igreja de Deus, nós somos o santuário onde Deus habita. Ore a Deus, busca a Deus, jejue, se coloca de pé. A palavra hoje ela veio para nos fortalecer. A palavra hoje veio falar para mim e para você: permaneçam fiéis, permaneçam no caminho pelo qual Deus nos chamou. Amém? Gostaria de fazer uma oração para a igreja?